Bem, meus queridos, tudo bem? Bom, eu sou o Rock, né? Todo mundo já deve me conhecer, né? De outros vídeos aí do YouTube, tá? Hoje nós vamos falar a respeito de caixa de som, né? Eu já postei um vídeo, né, a respeito de alto-falante, né? Tipo de alto-falante, suas principais características. Depois vou estar postando um vídeo ensinando como se calcular a litragem correta, né, de uma caixa de som. Como calcular a potência ideal para cada ambiente, para você não ter nem potência em excesso, nem falta de potência para você sonorizar determinado tipo de ambiente. Ambiente fechado, ambiente aberto. Depois estarei postando aí um vídeo a respeito disso. Bom, hoje nós vamos falar então a respeito de caixa de som. Em primeiro lugar, para que serve uma caixa de som? Como nós sabemos, os alto-falantes, tá? Eles irradiam, né, o som tanto para a parte frontal como para a parte posterior. Se não houver um isolamento entre o som que está saindo pela parte frontal e pela parte posterior do alto-falante, o que vai acontecer? Nós vamos ter a anulação do som. Então nós temos que isolar, tá, o som que sai pela parte frontal do que sai pela parte traseira. Basicamente, nós temos três tipos de caixa de som. Nós temos as caixas chamadas de caixa selada, tá? A caixa selada é aquela cujo o som que sai pela parte posterior, né? Aquele som que está dentro da caixa, fica aprisionado lá dentro, tá? Ele não vem para fora, ele fica aprisionado aqui dentro. Então você tem aqui o som que sai pela parte frontal e o som que sai pela parte posterior, ele fica aqui dentro, preso, tá ok? Para você fazer esse tipo de caixa, você tem que ter um alto-falante que é chamado de alto-falante de suspensão acústica, tá? A parte que une o cone ao suporte externo do alto-falante, né? A armação do alto-falante tem que ser flexível, tá? Não pode ser dura. Esse tipo de caixa ela é ideal para quem gosta daquele grave pancadão, né? O pessoal gosta de funk, por exemplo, né? Então gosta daquele grave bem forte, né? Bem pancado. Nós temos as caixas chamadas de caixa dutada. No caso da caixa dutada, né, o som que fica aprisionado dentro da caixa, ele é direcionado para a parte externa através de dutos, tá? Pode ser redondo, pode ser retangular, né? Mas ele vai então jogar o som para fora. Mas para isso é necessário que você saiba fazer o quê? A sintonia correta deste duto, tá? Para que você não tenha risco, inclusive, de queimar o próprio alto-falante. Então, nós temos que calcular corretamente. Tá? E nós temos as caixas chamadas, né, de corneta, né? As cornetas, né, elas, o que acontece? O som de uma das partes do alto-falante, tanto a frontal quanto a traseira, tá? Ela é jogada para fora através de um tipo de cone, de corneta, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos o exemplo, né, da caixa 4530. O pessoal também chama ela de rampa, caixa de rampa. Tem gente que chama também ela de caixa caracol. Tá errado esse termo, tá? O nome dela mesmo, ela é uma corneta exponencial. Aí nós temos a 4530, um alto-falante, e nós temos a 4520, que ela tem dois alto-falantes. Bom, agora fora esses três tipos de caixa, existem inovações, né? Existe, por exemplo, você pode conjugar uma caixa dutada com uma caixa selada. É o caso, por exemplo, tá, das caixas chamadas de caixas bandpass, né? A bandpass eu tenho uma parte selada e uma parte dutada. Ou posso ter, inclusive, né, as duas câmeras, né? Aqui nesse cara aqui eu estou com três, que eu estou fazendo com dois alto-falantes. Então eu tenho três câmeras. Eu posso ter as duas partes, tanto a parte frontal como traseira, dutada. Aqui seria a bandpass de quarta ordem e aqui seria a bandpass de sexta ordem. Tá ok? Fora isso aí, nós também temos uma conjugação também de caixa dutada, né, com caixa selada. Nós podemos citar a 4560, que é esse tipo de caixa aqui. A parte traseira dela é dutada e a parte frontal ela é cornetada.
Aqui também tem uma variação dessa caixa 4560, que ela é chamada de nova caixa CCDB. CCDB é a abreviação de Cláudio César Dias Batista, que foi um importantíssimo engenheiro de som, né, que cuidava dos grupos mutantes, né, da Rita Lee, não é isso? Não, quando estava no auge, né, logo no início da carreira, né? Então o CCDB foi inclusive que trouxe essas caixas do modelo JBL, né, aqui para o Brasil. Ele criou, fabricou amplificadores, mixer. Esse cara aqui teve uma importância fabulosa na parte de som. Bom, aí nós temos as variações. Por exemplo, eu tenho essa variação aqui que é chamada de bazuca, que ela pode ser uma caixa selada ou pode ser uma caixa dutada. Normalmente o pessoal faz selada, tá? Então você aprisiona o som que sai pela parte traseira, né, em um tubo. Parece mesmo uma bazuca, né? Parece uma arma de guerra, né? Nós temos as caixas chamadas de labirinto. É semelhante à caixa exponencial, tá? Então ela tem aqui um labirinto onde o som ele percorre a câmera até ser direcionado para a parte exterior, tá? Então nós temos esse tipo de caixa. Outro tipo de caixa também chamada de corneta, né? Corneta acústica, né? É a double Horner. A double Horner é a parte frontal do alto-falante, né? Fica aqui dentro dessa câmara dutada. E a parte frontal, né? O som é projetado para fora, né? Pelas duas laterais que internamente tem a forma da letra W. Essa é a double Horner. Temos a double box. A double box, né? Em vez de eu ter a dutada com a parte cornetada, eu tenho uma parte selada com uma parte cornetada. Tá? Essas caixas elas são boas para você reforçar os graves, né? Já essas caixas aqui, a 4560 e a caixa CCDB, ela já é mais para os médios graves. Tá? E fora isso daí, nós temos um tipo de caixa muito utilizado, né? O pessoal usou muito, chamada de geladeira, né? Essa daqui, ó, tem com dois woofer, né, de 15, né, com uma corneta, né, com um drive de médios, com um tweeter, né, para a reprodução dos agudos. Essa aqui é uma caixa chamada, tá, de caixa com, a gente chama isso aqui de radiador passivo. Vocês podem ver que um lado eu tenho um alto-falante, que é alimentado pelo som e tudo, e do outro eu só tenho o cone. No caso da caixa com radiador passivo, esse cone faz o mesmo papel do duto na caixa dutada. Faz o mesmo papel. Então tem que ser sintonizada dentro de uma certa frequência que você vai calcular. Isso aí, já falei a vocês que eu vou ter um vídeo que eu vou falar exclusivamente sobre isso. Como projetar uma caixa de som, calcular frequência de corte, né? Essa caixa bandpass, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que a caixa bandpass, ela inclusive funciona como um divisor passivo de frequências. Você sintoniza para a frequência menor e para a frequência maior. Tá? E ela funciona como um divisor de frequência passivo. Você vê, é muito interessante esse tipo de caixa. Tá? E outra coisa também interessante, tem uma configuração de alto-falante que é chamada de push-pull. O push-pull é isso aqui, ó. Eu tenho dois alto-falantes que são colocados um de frente para o outro, né? Que eu estou aqui com a divisão da minha caixa, então eu estou com um alto-falante aqui e outro aqui. Aqui é uma caixa bandpass de quarta ordem, aqui essa parte é dutada, essa parte aqui é selada. Qual é a importância desse tipo de configuração de alto-falante? Né? E não esquecendo que você tem que inverter a polaridade de um deles, né? Que quando um estiver indo para trás, o outro tem que ir para frente. Quando o que estava indo para frente for para trás, o que estava indo para trás tem que vir para frente. Nós temos que trabalhar desse jeito. Tá? Não pode trabalhar assim. Tem que trabalhar desse jeito. Tá? A vantagem desse tipo de caixa é que o volume da sua caixa pode cair pela metade. Quando você calcula, e utilizando esse tipo de configuração, se a tua caixa você calculou, deu 100 litros, você usando essa configuração, tá? Você teoricamente você iria botar para dois alto-falantes. Se deu 100 litros para para dois alto-falantes 200 litros. Você utilizando essa configuração, em vez de calculou 100 e ir para 200, de 100 vai cair para 50. Olha a vantagem que dá. Entendeu?
Bom, existem outros tipos de caixa, tá? Depois disso aqui foram criadas outras, mas as principais caixas são essas, tá? Isso para que eu estou falando para a reprodução de médios, né? De médio graves, de graves e de subgraves, tá ok? Beleza, gente? Bom, eu vou ter depois então outros vídeos onde eu vou falar então sobre o projeto da caixa de som, como é que você calcula a litragem correta, né? No caso da caixa dotada, como é que você calcula a sintonia, o diâmetro do duto, o seu comprimento, tá legal? Então nós vamos falar sobre isso aí, sobre frequência de sintonia. Tá beleza, gente? Tá? E espero vocês então, né, no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Né? Se gostaram do que eu falei aqui, embora eu falei uma coisa muito rápida, muito sucinta, tá? Mas se você gostou, dá aquele joinha, tá ok? Se vocês quiserem mais detalhes, né, quiser um material didático, escrito, eu tenho esse material, tá? É só vocês entrarem em contato comigo, tá? Aí na descrição do vídeo aí tem aí o meu e-mail, tem aí o meu WhatsApp, vocês podem entrar, inclusive eu dou até esses cursos, né? Curso sobre som, né? Eu dou curso pela internet e dou curso também presencial. Tá ok, gente? Então, espero vocês aí na próxima, tá? Um abraço.